Fala pessoal, estamos aqui novamente com matemática. Eu me chamo professor Pedro Campos e agora nós iremos para uma aula de progressão geométrica. Fica ligado nesse conteúdo e você que está se preparando para o Enem, isso não cai, despenca, certo? Na prova. O que nós aprenderemos hoje nesta aula? Primeira coisa, nós veremos o que é progressão geométrica. Nós iremos identificar uma progressão geométrica. Iremos ver o termo geral de uma progressão geométrica, a soma dos termos de uma progressão geométrica e vamos ver também como será cobrado no Enem esse conteúdo, certo? Então, para introduzirmos um pouco desse conteúdo, nós iremos ver, como de praxe, uma aplicação disso no nosso dia a dia. E eu trouxe esse determinado exemplo para que você entenda como funciona a progressão geométrica. Uma determinada empresa deseja comercializar pacotes de programas de TV por assinatura. Como meta, pretende para o primeiro ano vender 25 pacotes no primeiro mês, 50 pacotes no segundo mês, 100 pacotes no terceiro mês e assim por diante, sendo cumprido a sequência, ficaria da seguinte forma. Nós teremos que o primeiro mês é 25 vendas, no segundo mês 50, no terceiro 100, 200 no quarto, no quinto 400 e assim sucessivamente, de acordo com o planejamento dessa empresa. Mas a questão que fica é, como a progressão geométrica está se aplicando aqui, nesse exemplo? Nós vimos já em progressão aritmética, conteúdo que vem antes desse, que quando eu tenho uma determinada sequência, onde eu somo termos, uma determinada constante com um termo anterior para gerar um segundo, nós temos uma progressão aritmética. A progressão geométrica ela vai funcionar de forma semelhante. Entretanto, ao invés de termos uma soma, nós teremos um produto com uma constante, ou seja, uma multiplicação. E é o que está acontecendo aqui. Se você observar nesse exemplo dessas vendas, a empresa está desejando a cada mês dobrar o que vendeu do mês anterior. Então, no primeiro mês, ela deseja vender 25, a projeção dela. No segundo, ela já deseja o dobro, 50. No terceiro, o dobro do segundo mês, que é 100. E assim sucessivamente. Então, nós podemos observar que estes elementos estão seguindo uma sequência crescente, onde o produto que está sendo realizado, ou seja, a multiplicação, é vezes 2. Está dobrando o valor sempre do mês anterior. Então, no caso, nós temos o primeiro mês 25 vezes 2 igual a 50, vezes 2, 100, vezes 2, 200, vezes 2, 400. Dessa forma, nessa sequência, nós podemos ter uma projeção, por exemplo, para o 24º mês, para o 36º mês, ou seja, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente, observando essa projeção de sempre dobrar com o mês anterior. Então, a progressão geométrica é a sequência em que cada termo, a partir do segundo termo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada razão da PG e é indicada por Q. Lá na progressão aritmética, se você não lembra, revisando, era sempre somado a uma constante, e no caso era R. Aqui nós chamaremos de Q, essa constante, essa razão, para diferenciar com a progressão aritmética, mas funcionará de forma semelhante, desde que essa razão seja sempre multiplicada com o termo anterior. Então, como nós podemos identificar uma progressão geométrica? A primeira coisa que nós precisamos descobrir é se nessa sequência existe uma determinada razão entre dois termos que está se repetindo. Portanto, para identificarmos uma progressão geométrica, nós iniciaremos descobrindo se existe uma razão nessa sequência. E como nós iremos descobrir isso? Na progressão aritmética, eu vou sempre retomar ao conteúdo anterior para que haja essa associação, porque você precisa identificar na hora da questão se a questão está exigindo que você resolva com progressão aritmética ou geométrica. Não pode ser trocado, senão a questão sairá errada, a resolução sairá errada. Lá nós tínhamos a subtração entre um determinado termo, um enésimo, subtraído ao seu anterior. Nós obtínhamos a razão. Aqui na progressão geométrica já é diferente. Como nós temos uma razão que se dá por um produto, ou seja, uma multiplicação, a minha razão vai ser calculada dessa forma que você está vendo aí. Vai ser um determinado termo dividido pelo seu anterior.
Fazendo a associação novamente, lá na progressão aritmética, era um determinado termo subtraído ao seu anterior. Aqui, de forma semelhante, vai ser um termo, só que dividido pelo seu anterior. Assim, nós obteremos a razão. Então, para tomarmos como exemplo e a descobrirmos uma determinada razão, o que nós iremos fazer nesse momento? Um determinado exemplo. Aqui, nós temos uma sequência formada por 4, 12, 36, 108 e assim sucessivamente. Para descobrirmos se essa sequência é ou não uma progressão geométrica, nós precisamos calcular a razão em mais de um dos elementos. Se essa razão se manter constante, é porque essa sequência é uma progressão geométrica. Então, para isso, nós iremos iniciar calculando a razão de, por exemplo, do segundo elemento com o primeiro elemento. 12 dividido por 4, nós temos que é igual a 3. Pegando um segundo elemento, por exemplo, calcularmos a razão a partir do quarto elemento. Nós temos 108 dividido por 36, que é o elemento anterior. 108 dividido por 36 é igual a 3. Dessa forma, as razões se confirmam. Assim, nós temos que a letra A é uma PG. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: menos 3, menos 15, menos 75, menos 375 e assim sucessivamente. Nós podemos pegar dois elementos, e nós vamos pegar novamente o segundo e o quarto, e calcularmos a razão desses dois entre os elementos. No caso, pegando o segundo elemento, é menos 15 dividido por menos 3. Divisão de dois números negativos, fica menos com menos mais. 15 dividido por 3, nós temos que é igual a 5. Agora, pegando o quarto elemento, nós temos menos 375 dividido por menos 75. Dessa forma, nós teremos menos 375 dividido por 75 igual a 5. E menos com menos, mais. Portanto, também positivo. Se confirmando a razão. Portanto, a letra B também é uma PG. Na letra C, nós temos 2, menos 8, 32, menos 128, 521. Agora, nós temos algo de particular aí. Nós temos sempre uma sequência com um número positivo e um número negativo. E aí fica a pergunta: será que isso é uma progressão geométrica? Também descobriremos a partir da razão. Então, pegando, por exemplo, o segundo elemento, que é igual a menos 8, e dividindo isso pelo elemento anterior, que é 2. 8 dividido por 2 é 4. Menos, dividido por mais aqui, não é isso? Menos com mais dá menos. Portanto, nós temos que a razão é menos 4. Agora, se nós tomarmos outro elemento, por exemplo, o quarto, que é menos 128, dividido por 32. 128 dividido por 32 é 4. Menos com mais do 32 dá menos. Portanto, aqui dá menos 4, se verifica com o menos 4 daqui. Dessa forma, a letra C também é uma PG. Por fim, a letra D. Na letra D, nós temos menos 4, menos 4, menos 4 e menos 4. Será que números constantes, iguais, numa mesma sequência, podem ser progressão geométrica? E aí a gente calcula a razão. E a gente já sabe que a razão entre menos 4 e menos 4, já que são números iguais, é 1. E assim vai se verificar para todos eles. Então, se nós temos uma razão constante, sempre 1, multiplicando por 1 em todos eles, nós também temos uma progressão geométrica. E por fim,
nós temos essa última, eu disse que a letra D era a última, mas não é, a letra E, onde nós temos raiz de 3, 0, 0 e 0 nessa sequência. Como descobrirmos se isso é uma progressão geométrica ou não? Pela constante. E aí nós temos que a constante sempre vai ser um determinado elemento dividido pelo seu anterior. E sempre esse determinado elemento precisa ser a partir do segundo elemento. Nós não podemos pegar o primeiro, porque não existe anterior a ele. Então nós sempre teremos que a razão aqui vai ser igual a 0. Dessa forma, isso também é uma progressão geométrica de razão 0, onde o elemento multiplicado por 0 vai gerar o seguinte. Dessa forma, nesse tipo de progressão geométrica, nós podemos ter apenas o primeiro termo diferente de 0. Os demais sempre serão 0. E olhando para cada um desses exemplos, e não foi de maneira aleatória, foi de propósito, o porquê que todos eles deu progressão geométrica. Porque dentro da progressão geométrica, assim como na progressão aritmética, nós também podemos classificar essas progressões em alguns tipos. E serão esses exemplos que serão classificados nesse momento. Se você prestar atenção na letra A, nós temos que, do primeiro elemento aos demais, nós sempre temos que eles estão crescentes, eles sempre estão aumentando. Quando eu tenho uma progressão geométrica, onde os elementos da sequência estão crescendo, nós teremos uma progressão geométrica crescente. No segundo caso, nós temos menos 3, menos 15, menos 75, menos 375, e por ser números inteiros negativos, eles estão diminuindo nessa sequência. Quando eu tenho uma progressão geométrica onde os termos estão diminuindo, onde o termo da sequência, o seguinte, é sempre menor que o anterior, nós temos uma progressão geométrica decrescente. No terceiro caso, que é algo bem particular, nós temos uma progressão geométrica onde alterna um termo é inteiro positivo, o outro termo é o inteiro negativo, e assim sucessivamente, sempre um positivo e um negativo. Quando nós temos uma progressão geométrica desse tipo, nós temos uma progressão alternada ou oscilante. Na letra D, nós temos também um caso particular onde todos os termos da progressão geométrica são iguais, são constantes iguais. Ou seja, nós temos uma progressão geométrica constante, onde a razão dessa progressão é sempre 1 e eu sempre terei números iguais nessa sequência. E por fim, quando a minha progressão geométrica possui razão igual a 0, eu terei uma progressão geométrica estacionária, onde o primeiro termo pode ser diferente de 0, mas os demais são todos iguais a 0, porque a razão é igual a 0. Dessa forma, assim como nós fizemos para a progressão aritmética, nós também temos um termo geral da progressão geométrica, onde esse termo geral facilitará o nosso trabalho para descobrirmos um determinado termo na sequência, em uma posição que talvez daria muito trabalho se nós aplicássemos a razão sempre multiplicando a razão, e essa equação geral nos facilitará esse trabalho, assim como existe na progressão aritmética. Nós temos os determinados termos da PG, onde nós também chamaremos de A1, A2, A3 e assim sucessivamente, onde esses números que acompanham o A a posição, indica a posição do elemento na sequência. E aí nós retornamos agora para o exemplo lá da empresa de pacotes de programas de TV. Nós vimos lá que a empresa queria a cada mês dobrar a quantidade de vendas de pacotes de TV por assinatura. E nós vimos que ela desejava iniciar no primeiro mês com 25 pacotes vendidos. E assim, no segundo mês, ela dobraria esse valor. No caso, o A2 seria o A1 vezes 2, que seria 50. No terceiro mês, ela tomaria o valor anterior, que no caso é o do segundo mês, o A2, e multiplicaria novamente por 2, dobraria esse valor. Só que como nós temos a informação que o A2 é igual ao A1 vezes 2, como você está vendo aí na tela, nós podemos substituir esse A2 por A1 vezes 2. Ou seja, o A3 ficaria igual a A1 vezes 2 vezes 2. Isso resultaria no quê? A1 vezes 2 ao quadrado. Se nós fizermos isso com o termo da sequência, o próximo,
A4, nós teríamos que A4 é igual a A3, ou seja, o mês anterior vezes 2, dobrado. Só que nós sabemos que o mês A3 é igual a A1 vezes 2 ao quadrado. Então, substituindo isso, nós teríamos que o A4 é A1 vezes 2 ao quadrado vezes 2, resultando em A1 vezes 2 ao cubo, ou seja, 2 elevado a 3. Se nós aplicarmos isso sucessivamente, nós teremos para os n primeiros termos dessa sequência uma estrutura semelhante a essa. Sempre o termo igual ao primeiro termo A1 vezes um determinado valor elevado a um outro número. Portanto, fazendo isso para n, como nós fizemos para esses termos anteriores, nós teríamos que o AN seria igual ao AN menos 1, ou seja, seria igual ao seu termo anterior, vezes 2. Só que esse termo anterior, como nós fomos aplicando também de maneira igual anteriormente, esse termo anterior seria igual a A1 vezes 2 elevado a um determinado valor. E esse valor é igual a n menos 2. Se você prestar atenção, lá no A4, nós vamos ter que A4 é igual a A1 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, o A4 é igual a 2 ao quadrado. O A3 é igual a 2 elevado a 1. E se nós pegássemos o A5 seria igual a 2 elevado a 3. Então, nós temos que o AN vai ser igual ao A1 vezes 2 elevado a n menos 2. Vai ser sempre o n subtraído de 2 vezes o 2, que é do próprio elemento, que é o dobro do mês anterior. Então, se nós resolvermos isso, nós teremos aí, prestando bastante atenção, A1 vezes 2 elevado a n menos 2 vezes 2. Nós temos aí um produto de potências de mesma base, onde as potências é 2 elevado a n menos 2 e esse outro 2 está elevado a 1, que nós não escrevemos, mas está subtendido. Então, produto de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, nós teremos A1 vezes 2 elevado a n menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Por isso, resulta nessa fórmula final aí. A1 vezes 2 elevado a n menos 2. Mas quem é esse 2? O 2 é a razão da nossa progressão geométrica do exemplo. O 2 é o que a empresa propôs para cada mês, ou seja, multiplicar por 2 o que ela vendeu no mês anterior. Então, isso se torna a razão da nossa progressão geométrica nesse exemplo da empresa. Mas, se nós quisermos generalizar esse termo, nós teremos o seguinte: a n vai ser igual a A1 vezes, não mais o 2, porque o 2 é o nosso exemplo. Será que é a nossa razão, é elevado a n menos 1. Todas as vezes que nós quisermos tomar qualquer termo da sequência de uma progressão geométrica, nós iremos aplicar essa fórmula. A n é igual ao primeiro termo A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Mas vamos ver isso agora em uma questão para que você compreenda como é a aplicabilidade desse termo geral. Uma indústria produziu 30 mil unidades de certo produto no primeiro trimestre de 2012. Supondo que a produção tenha dobrado a cada trimestre, quantas unidades desse produto foram vendidas no último trimestre? Então, ele está falando aí que foram vendidas essa quantidade de unidades em um trimestre, no primeiro trimestre de 2012. Então, a primeira coisa que nós precisamos tomar é que os nossos termos da sequência da progressão geométrica serão de acordo com trimestres. Então, o primeiro trimestre é o A1, o segundo trimestre é o A2, o terceiro o A3 e assim sucessivamente. Só que ele deseja saber quantas unidades desse produto foram produzidas no último trimestre. A primeira coisa que nós precisamos saber é quem é o último trimestre. Que termo ele ocupa na minha progressão geométrica. Dentro de um ano, se ele quer saber o último trimestre, dentro de um ano nós temos quantos trimestres? São 12 meses, cada trimestre 3 meses, então nós temos 4 trimestres. Então, o meu último trimestre, na verdade, vai ser o A4, que é o que nós queremos descobrir, o elemento A4. Só que nós sabemos que o A1, que foi o que foi produzido no primeiro trimestre, é igual a 30 mil unidades, certo? E ele traz mais uma informação, dizendo que a cada trimestre essa produção ela é dobrada.
Então, nós já aproveitamos o exemplo passado que nós achamos o termo geral. Lá também era dobrado. O que era dobrado? A quantidade de pacotes vendidos de TV por assinatura. Aqui também será dobrado. E como é dobrado, nós já sabemos que se dobra é porque é multiplicado por 2. Portanto, a nossa razão aqui na progressão geométrica, porque está sendo dobrado, ou seja, cada termo vai ser multiplicado por 2. Aqui está a diferença de progressão geométrica para a progressão aritmética. Se fosse uma questão de progressão aritmética, o enunciado traria dizendo que a cada mês é somado um determinado valor. E aqui não, nessa questão ele está dizendo que é dobrado. Se é dobrado é porque nós estamos multiplicando por 2. Multiplicação, progressão geométrica. Guarde bem isso. Quando se falar em soma, progressão aritmética. Quando se falar em produto, dobrado, triplicado, multiplicado, portanto, a cada mês, progressão geométrica. Assim nós já temos o primeiro termo, temos a razão e temos o que nós queremos descobrir, que é o A4. Então, para saber quanto foi produzido, basta aplicarmos o termo geral da progressão geométrica, que é AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN que nós queremos, na verdade, é o A4, que é o quarto trimestre, que foi produzido no quarto trimestre. O A1 nós temos que é 3.000 unidades, que foi o que foi produzido no primeiro trimestre, vezes a razão, que é 2, porque está sendo dobrado a cada mês, elevado a N menos 1. Esse N é o 4, que é a posição que ocupa o que nós queremos. O último trimestre é o quarto trimestre do ano, menos 1. Dessa forma, o nosso A4 vai ser igual a 3.000 vezes 2 elevado a 4 menos 1, ou seja, 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nosso quarto trimestre vai ser igual a 3.000 vezes 8, que no caso vai dar 24.000. Então, essa é a quantidade de unidades produzidas deste certo produto no primeiro trimestre de 2012.